A energia humana provém das calorias ingeridas nos alimentos. O domínio do fogo permitiu uma melhora significativa da vida humana sobre a Terra. A força dos ventos possibilitou descobertas de terras novas, como o Brasil. Na Revolução Industrial, a energia térmica passou a mover os motores que impulsionaram o desenvolvimento da sociedade naquele período. Após a Revolução Industrial, os combustíveis fósseis foram descobertos. A exploração do petróleo permitiu que chegássemos ao modo de vida que levamos hoje. No século XIX, os cientistas descobriram a energia elétrica. Ela mudou radicalmente a vida na Terra. No século XX, a energia nuclear. Quando se descobriu que as reservas de combustíveis fósseis são limitadas e a sua utilização causa problemas ao meio ambiente, o homem começou a buscar alternativas. Hoje, as energias renováveis, obtidas de fontes naturais, capazes de se regenerarem e, portanto, inesgotáveis, são as alternativas energéticas do século XXI, um caminho sem volta. Por trás dessa busca está a necessidade de superar a dependência energética do petróleo e reduzir as emissões de gases que contribuem para o aquecimento da Terra. A ciência e a tecnologia mostram o caminho mais sustentável para se produzir e manter a vida sobre a Terra. Todos os esforços das pesquisas são para que a relação homem-natureza seja mais harmoniosa. As novas gerações estão criando consciência e provando que o desenvolvimento pode ser sustentável, que se pode usar sem abusar, que se pode viver sem destruir. O nosso programa é exatamente sobre isso: a produção de energia limpa, proveniente da biomassa e de seus resíduos. Uma nova fonte de energia que irá sustentar, nas próximas décadas, o desenvolvimento limpo do Brasil e garantir também a sobrevivência do planeta. Qualquer tipo de energia renovável produzida a partir de matérias biológicas é considerada bioenergia e está presente em todas as formas de vida. E isso é muito fácil de entender. A biomassa energética pode ser agrícola, composta basicamente pela soja, a cana, o milho, a canola, a mamona, o pinhão manso, a palma de óleo, a macaúba e assim por diante. E florestal, composta por florestas plantadas. Em cada uma dessas categorias existem os produtos, os subprodutos e os resíduos. A produção da biomassa para a energia é possível graças à intensa radiação solar que o país recebe, pela diversidade de clima, por uma exuberante biodiversidade, pelo conhecimento científico e por uma agroindústria sólida. Fatores que permitiram ao país se colocar à frente na produção de energia limpa no mundo. O Brasil, nas últimas 4 décadas, aprendeu a produzir em solos tropicais. Os números da produção agrícola mostram o desempenho do agronegócio brasileiro. No início da década de 70, em 28 milhões de hectares, o Brasil produzia 33 milhões de toneladas de grãos. Em 2012,
Em uma área de 50 milhões de hectares, a produção de grãos chegou a 160 milhões de toneladas. Isso significa dizer que a área aumentou 80%, mas a produção cresceu mais de 400%. Isso aconteceu à medida em que o Brasil apostou na pesquisa agropecuária, porque o país apostou também na diversificação das culturas a serem produzidas. e a também fazerem parte de um grupo de culturas para exportação. Em nenhuma outra parte do mundo isso aconteceu. Quadruplicar a produção agrícola, aumentando apenas 1/4 da área plantada. Um feito inigualável. Por sermos a maior de todas as nações tropicais do planeta, ocupamos o segundo lugar quanto à incidência de energia solar. Essa insolação, que foi uma das responsáveis pelo crescimento da produção agrícola, permite, por exemplo, que o país possa colher safras abundantes. Uma bênção que nos deu uma condição muito favorável para produzirmos grande parte dos alimentos consumidos no mundo e agora, energia. Energia que se planta e se colhe. Somos o único país do mundo onde se pode abastecer um automóvel com gasolina, etanol e gás natural. Também desenvolvemos a tecnologia do biodiesel à base de soja. Somos líder mundial na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Temos tecnologia que permite que mega indústrias sejam movidas a partir de resíduos da sua própria produção. Que cidades sejam abastecidas com eletricidade gerada a partir dos resíduos de madeira. Esse jeito de fazer as coisas chamou a atenção do mundo. A agricultura tropical rapidamente levou o país do passado para o futuro. E esse desenvolvimento tecnológico que a Embrapa e as universidades brasileiras desenvolveram, isso nos permitiu estar num patamar tecnológico hoje que poucos países têm condições de equiparar. Para um país que até bem pouco tempo atrás era movido pela junta de bois, isso não é pouco. A busca por novas fontes de energia sem alterar o equilíbrio térmico do planeta tem mostrado que o país está fazendo a lição de casa. Está tentando fazer a transição de uma economia que depende do petróleo para uma economia de baixa emissão de carbono, para uma economia mais limpa e sustentável. A emissão de carbono está aumentando o efeito estufa e causando o aquecimento global. E não existe dúvida de que a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e as queimadas são os maiores responsáveis pela liberação de dióxido de carbono para a atmosfera. Mesmo com todas as iniciativas, o Brasil ocupa a 14ª posição entre os países que mais emitem gases. O compromisso voluntário do país, até 2020, é reduzir de 20% a 30% a emissão dos gases de efeito estufa, e os biocombustíveis contribuem para que isso possa ocorrer efetivamente. Um exemplo prático da chamada economia verde está nessa comparação. Enquanto 80% da energia consumida no mundo vem do petróleo, no Brasil, quase a metade, 47%, vem de fontes energéticas renováveis. E esse número só tende a crescer. E isso se deve aos programas de biocombustíveis iniciados nos anos 70 com o pró-álcool e desde 2004 com o programa do biodiesel.